E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Há um tempo atrás eu estava comentando com vocês sobre como Deus tocou no meu coração para que eu saísse dos Estados Unidos e voltasse para o Brasil para ficar perto do meu filho, mesmo eu não tendo mais nada aqui, por eu ter tido realmente feito uma decisão migratória de estou me mudando do Brasil para os Estados Unidos. E aí tem um diferencial nisso tudo que eu deixei de lado, que foi, tá, mas por que isso? E aí eu vou explicar para vocês. A gente está tendo uma instabilidade econômica muito grande no Brasil e uma insegurança muito grande que o nosso país está caminhando a passos largos para virar um país comunista. Então, assim, como a gente está vendo na Venezuela, o Maduro foi lá, perdeu as eleições e falou: ó, eu não perdi. Então eu não perdi, eu vou continuar aqui e virou um ditador comunista. E esse ditador comunista, ele é muito amigo do nosso presidente Lula. Então dá um medo gigante que a gente está caminhando a passos largos para isso, por quê? Porque logo após começar a acontecer essas coisas, a gente teve o Twitter sendo proibido, que é uma das maiores plataformas de comunicação política do Brasil, sendo proibida no Brasil. As pessoas não estavam conseguindo acessar o Twitter. Além disso, o Alexandre de Moraes, ele fez o quê? Ele pegou a Starlink, que é uma empresa que não é vinculada com o Twitter, pegou todo o dinheiro e falou: ó, esse dinheiro aqui de vocês que está no Brasil eu vou usar para pagar as multas que eu mesmo apliquei aqui e vocês perderam aí esse dinheiro porque ele está aqui comigo, está preso. E depois disso você tem a ideia do Drex, que é a ideia de pegar o real brasileiro que a gente tem da nossa moeda e transformar numa moeda digital, que pode ser controlada e bloqueada pelo governo quando eles quiserem. E tudo isso que eu estou te falando é bobeira? Não, não é bobeira. Por quê? Porque você pode pesquisar sobre isso, ter essa informação e entender como tudo isso causa uma instabilidade financeira no Brasil, uma instabilidade financeira para investidores, como nossa moeda perde força e como dá muita vontade de você entrar no avião e ir embora porque você está de saco cheio de toda essa bagunça que acontece aqui, tá? Só que eu vou falar um negócio para vocês, a gente tá vendo as coisas que tá acontecendo e pode evitar que elas piorem. Então a gente pode evitar isso elegendo boas pessoas agora, no dia 6 de outubro. 6 de outubro é a eleição. Então, como eu sei que tem pessoas no Brasil inteiro que assistem os meus vídeos, cara, pega seu título de eleitor e vai lá votar. Ai, mas é que eu não acredito lá na maquininha, porque podem alterar. Eu sei, mas por mais que você não acredita, se o número ele é muito alto, não tem como você distorcer isso, tá? Não dá para esconder o número muito alto, porque aí você realmente tem uma quebra na confiança no nosso sistema político e no nosso sistema eleitoral. E quando acontece isso, a gente começa a ter revolução civil, guerra civil, revoltas, e aí o negócio começa a ficar muito feio, tá bom? Então, assim, eu quero explicar para vocês que eu já estava vendo isso lá atrás, ano passado, quando eu decidi me mudar para os Estados Unidos, depois da minha viagem para Disney com a Fer. A gente fez a viagem e falou, cara, seria legal a gente ficar aqui, mas e as coisas lá? Não, a gente tem famílias, amigos, eles resolvem pra gente, a gente fica aqui e entra com o processo pedindo, ó, a gente gostou daqui, quer ficar. E a gente começou a entrar nesse processo todo e, cara, deu muito certo, tá? Então, tanto deu muito certo que quem acompanha a Fer sabe que a Fer, ela decidiu estudar nos Estados Unidos para aprender inglês e viver lá um tempo para decidir se ela continua lá e tenta fazer um processo migratório ou se ela volta para o Brasil. Então, isso é muito legal, você ter essa liberdade, tá? E aí eu quero jogar a real para vocês a respeito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é um país fácil, não pensa que você vai chegar lá e vai conseguir emprego, porque na maior parte dos lugares você tem que ter uma coisa importantíssima que muito brasileiro não tem, que é um inglês em nível avançado de conversação e, se possível, técnico também, leitura e escrita, tá? Eu nunca tive esse inglês tão avançado. Hoje meu inglês está básico para intermediário e intermediário, porque eu tive que desenrolar e conversar muito lá em inglês. Outra coisa que é muito importante você saber.
Se você está pensando em fugir do país e, cara, eu vou ir para os Estados Unidos para morar lá, você não consegue fazer isso sendo turista, tá? Então eu indico a você que você faça turismo para os Estados Unidos, volte, avalie bem e depois faça outro turismo para lá e fale com um advogado para fazer um processo migratório, um pedido aí de um visto de estudante, um visto de trabalho. Isso é muito melhor do que você tá lá como turista e decidir, eu quero morar aqui, tá? É muito mais caro entrar como turista, é muito mais trabalhoso e demora muito mais também a parte de processual, tá? Do que você conseguir um visto consular aqui no Brasil, ou já ir com visto de estudante pronto, ou já ir com visto de trabalho pronto. Por quê? Porque existem processos migratórios nos Estados Unidos aonde você pode ir como estudante já com work permit, com uma permissão para trabalhar nos Estados Unidos e fazer uma renda para se manter lá, que é muito melhor. Você vai estudar, vai trabalhar também e vai ganhar em dólar e vai conseguir se manter. Isso vai te ajudar bastante. Você vai ter aí outros vistos de trabalho também, que é um visto EB3, tem um visto, acho que chama H2, tem visto H1, tem uma lista gigante de vistos que você pode ir para os Estados Unidos, por exemplo, com um contrato de trabalho temporário de um ano, ficar lá trabalhando um ano, ganhando em dólar, sem estar ilegal, com tudo certinho, e aí você volta para o Brasil. Ou a empresa mesmo pode falar, a gente gostou do seu trabalho, a gente quer te dar aqui um patrocínio. A empresa ela patrocina você para você ter um visto americano e trabalhar para ela nos Estados Unidos. Então isso é muito legal, tá? Por que eu estou trazendo isso daqui para vocês? Porque eu sei que tá muita gente desesperada e querendo fugir. Só que já tinha gente desesperada para fugir na época do Collor, depois na época do Lula, depois na época da Dilma, depois na época da Dilma, aí tiramos a Dilma, aí entrou o Lula, aí entrou o Bolsonaro, aí todo mundo acalmou, aí entrou o Lula, todo mundo quer abandonar de novo. A gente fica nessa pegada de entra e sai de barco muitas vezes. E eu não vou mentir para vocês, isso só trabalha em cima da tua ansiedade, do seu medo, tira a sua esperança, deixa você sempre preocupado, estressado e doente. Pô, Akira, mas e aí? Por que você tá no Brasil e não ficou lá e não tá vivendo ali aquele sonho americano? Porque, galera, eu prefiro muito mais estar passando dificuldade, muito mais estar passando aperto, mas estar perto do meu filho, estar perto das pessoas que eu amo. Então, assim, eu quero viver coisas boas, eu quero estar no parque da Disney, eu quero estar viajando, ter um carro legal, eu quero poder comprar meu celular, meu relógio, mas essa coisa muito capitalista que a gente tem nos Estados Unidos, de você ter acesso às coisas muito baratas, porque você ganha em dólar, eles te dão acesso, você pode ter as coisas. E às vezes não é coisas. Eu, por exemplo, já desprendi dessa vontade de ter muitas coisas e eu quero ter momentos, lembranças, sentimento, amor e pessoas que eu gosto do meu lado. E isso me dá uma satisfação muito grande hoje. Eu fiquei 7 meses brigando comigo até Deus falar: você tem que entender, você estava valorizando as coisas erradas. Você está perdendo tempo com o seu filho, você está perdendo tempo com o seu pai, você está perdendo tempo com a sua irmã. E é verdade. Do nada pode vir uma terceira guerra mundial aí e eu ter que ir para a guerra. Porque eu tenho dispensa militar. Se o Brasil me chamar, eu sou obrigado a ir até o exército e ir para a guerra. E vocês sabem disso. A maior parte dos homens é assim. Aí você é obrigado a ir para a guerra. E se eu não quiser ir, eu vou preso. Entenderam? Então, assim, gente, estamos aí beirando uma terceira guerra mundial. E já deixo isso claro para vocês. Os sinais estão aí. As trombetas da Bíblia já estão tocando. A gente tem Israel em luta aí com o Hezbollah. A gente está tendo aí a Ucrânia fazendo cada vez mais acordos tal contra a Rússia. Então, assim, a gente está caminhando para movimentações grandes. E eu, no meio de toda essa bagunça, ao invés de eu estar confortável, eu prefiro eu ter a minha presença perto das pessoas que eu amo para proteger elas, porque elas podem precisar.
Então, se você está pensando em ir para os Estados Unidos, eu te desejo toda a sorte do mundo, que Deus te abençoe, mas não esquece que lá o trabalho é pesado, vão exigir muito de você e você vai ter que se adaptar a uma nova cultura e você vai ter que se adaptar a um novo estilo de vida que pode pesar muito dentro do seu ser. Então você tem que ter muita fé, muito apoio, então vai com a cabeça aberta para isso, tá bom? Senti que eu tinha que compartilhar isso com vocês. Desculpa tocar em tantos termos políticos, eu falei que eu não iria mais fazer isso, mas é base de todo esse contexto desse vídeo, tá? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, um abraço, tchau, tchau.